Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a religião organizada não é apenas um sistema de crenças, é a bússola moral deles, sua fonte de conforto em tempos de crise, seu guia para as maiores questões da vida. A Harvard Divinity School publicou uma extensa pesquisa mostrando como as instituições religiosas fornecem serviços sociais essenciais, apoio comunitário e estruturas éticas que mantêm as sociedades unidas. Até mesmo a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu repetidamente o papel fundamental da religião na manutenção da ordem social e da dignidade humana. Somos ensinados a ver essas instituições como organizações benevolentes que buscam a verdade e se dedicam a ajudar a humanidade a compreender o divino e a viver melhor. E na maior parte, é exatamente isso que esperamos que eles sejam, certo? Mas quando você realmente examina os documentos históricos e as evidências arqueológicas, algo estranho acontece. Padrões emergem, não erros aleatórios ou mal-entendidos inocentes, mas campanhas de desinformação sistemáticas e deliberadas que se estendem por séculos. Estratégias calculadas, projetadas não para revelar a verdade, mas para construir poder. Estou falando de 10 mentiras específicas e documentadas que não foram acidentais. Foram enganos estratégicos usados por diversas instituições religiosas para controlar como populações inteiras pensavam, se comportavam e entendiam a realidade. A primeira mentira, por si só, mudou a forma como civilizações inteiras entendiam sua relação com o divino. Se você está pronto para questionar tudo o que achava que sabia sobre a autoridade religiosa, assine agora, porque essa jornada é mais profunda do que a maioria está disposta a explorar. Mas um aviso justo: uma vez que você vê esses padrões, não é possível desvê-los. Aquela primeira mentira que mudou a civilização foi a base sobre a qual todas as outras foram construídas. É chamada de mentira do mandato divino. Veja como funciona. Líderes religiosos afirmam receber comunicação direta de Deus, visões divinas, revelações sagradas, mensagens que lhes conferem autoridade inquestionável. Parece razoável, não é? Se alguém fala genuinamente com o divino, provavelmente deveríamos ouvir, mas aqui está o que as evidências arqueológicas realmente nos mostram. Na antiga Mesopotâmia, descobrimos milhares de tábuas cuneiformes de lugares como Ur. Não são textos religiosos, são registros administrativos, documentos internos que reis sacerdotes nunca pretenderam que fossem divulgados ao público. E o que eles revelam? Notas de reuniões, sessões estratégicas, discussões detalhadas sobre quais visões divinas justificariam melhor as próximas decisões políticas. O rei Hammurabi não recebeu seu famoso código de leis do deus Marduk em algum encontro místico. As tábuas mostram seus conselheiros elaborando essas revelações divinas para legitimar leis que beneficiassem a classe dominante. Isso não era exclusivo dos tempos antigos. O Papa Gregório VII afirmou que Deus lhe disse pessoalmente que a autoridade papal suplanta todos os reis terrenos, algo revolucionário em 1075, mas os arquivos do Vaticano contêm cartas que mostram Gregório coordenando com aliados políticos o momento dessa suposta revelação divina. Pura coincidência que a mensagem de Deus estava perfeitamente alinhada com a luta de poder de Gregório contra o Sacro Imperador Romano? Os primeiros califados islâmicos fizeram o mesmo. Alegações de orientação divina que, por acaso, apoiavam a expansão militar e a acumulação de riqueza. Aqui está a parte que deve chocar você. Essa mentira não apenas deu aos líderes religiosos autoridade espiritual,
como também permitiu que eles anulassem completamente a lei secular. Quando um rei tomava uma decisão, as pessoas podiam debatê-la, contestá-la e até mesmo se rebelar contra ela. Mas e quando essa mesma decisão vinha envolta em autoridade divina? Fim de jogo. Você não está mais se opondo apenas a um líder humano. Você está se opondo ao próprio Deus. De repente, o questionamento se torna blasfêmia. A resistência se torna pecado. E o poder que se acumulou? Sem precedentes na história da humanidade. A Igreja Católica tornou-se a maior proprietária de terras na Europa medieval. Os califados islâmicos controlavam rotas comerciais que abrangiam 3 continentes, tudo justificado por conversas convenientes com o divino que os arqueólogos podem rastrear até a estratégia política humana. Mas aqui está uma coisa que me manteve acordado à noite quando descobri isso pela primeira vez. Se eles estavam dispostos a fabricar a própria autoridade divina, sobre o que mais eles estavam dispostos a mentir, porque fabricar a autoridade divina era apenas o começo. Eles precisavam controlar o que as pessoas acreditavam sobre sua própria natureza como seres humanos. Porque quando você tem autoridade divina, você precisa de um problema para resolver. Pense nisso. Se os humanos são naturalmente bons, naturalmente conectados ao divino, por que eles precisam de você? Entra em cena a mentira número 2, o engano do pecado original. E a mentira número 3, a mentira da salvação exclusiva. Veja como funciona essa obra-prima psicológica. Primeiro, convença as pessoas de que elas são fundamentalmente quebradas, nasceram corrompidas, espiritualmente doentes desde o nascimento, sem culpa alguma. Então, ofereça a única cura. A doutrina do pecado original no cristianismo, ela vem de Agostinho de Hipona no século IV, mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Agostinho traduziu mal, deliberadamente, o texto hebraico do Gênesis. A palavra hebraica original, ra, não significa mal ou pecaminoso, significa verde ou imaturo, como uma fruta que ainda não terminou de crescer. Os estudiosos judeus que escreveram Gênesis não descreviam os humanos como corrompidos. Eles os descreviam como incompletos, ainda em desenvolvimento, ainda aprendendo, mas Agostinho precisava de algo mais sombrio, algo que exigisse intervenção. Então ele mudou imaturo para maligno, mudou em desenvolvimento para condenado. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm escritos das primeiras comunidades cristãs. Comunidades que existiam antes da expansão da influência de Agostinho. E adivinha o que eles não contêm? Nenhuma menção ao pecado original. Nenhuma sugestão de que os humanos nascem corrompidos. Esses primeiros cristãos viam o crescimento espiritual como crescimento, desenvolvimento natural, não recuperação de alguma infecção cósmica, mas a versão de Agostinho tornou-se doutrina. Por quê? Porque isso criou dependência. Se você nasceu quebrado, você precisa de alguém para consertá-lo. Se você nasceu condenado, você precisa de alguém para te salvar. E convenientemente, somente uma organização poderia fornecer essa salvação. Não é qualquer caminho espiritual, não é crescimento pessoal ou conexão divina direta, somente através deles, somente através de seus rituais, seus sacerdotes, sua aprovação. Esta é a mentira da salvação exclusiva em ação. A psicologia moderna tem um termo para isso: desamparo aprendido. Convença alguém de que ele é impotente, e ele se tornará dependente de quem alega deter o poder. Estudos da Johns Hopkins mostram que pessoas criadas com a doutrina do pecado original
pontuam significativamente mais alto em escalas de dependência e significativamente mais baixo em medidas de autoeficácia. Mas aqui está a parte que deve fazer seu sangue ferver. Essa manipulação psicológica não era apenas uma questão de controle, era uma questão de dinheiro. Se você nasceu condenado, você pagará qualquer coisa para ser salvo. As indulgências medievais geraram mais riqueza para a Igreja Católica do que todos os reinos da Europa juntos. As pessoas vendiam suas casas, suas terras, o futuro de seus filhos para comprar a salvação dos pecados que lhes diziam ter herdado ao nascer. A Reforma Protestante não eliminou essa mentira, apenas a franqueou. Diferentes denominações, a mesma mensagem básica: você está falido, nós somos a solução. Pague. Esses mecanismos de controle psicológico eram incrivelmente eficazes. Mas eles precisavam de algo ainda mais poderoso: controle sobre o próprio conhecimento, controle de informações. É aí que a manipulação psicológica se torna sistemática. Bem-vindo à mentira número 4, a mentira do texto sagrado. E mentira número 5, o engano da tradução. As autoridades religiosas fizeram uma jogada brilhante aqui. Alegaram que seus textos eram revelações divinas perfeitas, ditados palavra por palavra do próprio Deus, imutável, infalível, sagrado. Mas enquanto eles faziam essas alegações publicamente, o que eles estavam fazendo em particular? Edição, alteração, tradução incorreta. Tudo por motivos políticos. Vamos começar com o cristianismo. O Concílio de Nicéia em 325 d.C., bispos de todo o Império Romano se reuniram para decidir quais evangelhos seriam oficiais. Não quais eram mais precisos, mas quais eram mais úteis. Eles tinham dezenas de evangelhos para escolher: o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de Filipe, todos reivindicando a autoridade apostólica. Mas eis o que aconteceu. 27 livros entraram no Novo Testamento. Mais de 40 outros foram declarados heréticos e ordenados a serem destruídos. Os critérios de seleção? Compatibilidade política com os objetivos do Império Romano. Depois tem o jogo da tradução. A Bíblia King James, considerada sagrada por milhões, contém um erro de tradução deliberado que mudou o cristianismo para sempre. Isaías 7:14. A palavra hebraica Alma significa simplesmente jovem mulher, mas os tradutores escolheram virgem, partenos em grego. Por quê? Porque eles precisavam que Jesus cumprisse uma profecia que na verdade não existia no texto original. Essa única tradução errada se tornou a base para a doutrina do nascimento virginal. O islamismo afirma que o Alcorão foi perfeitamente preservado desde o século VII. Nenhuma letra mudou, dizem eles. Mas os manuscritos de Sanaá, descobertos no Iêmen em 1972, contam uma história diferente. Esses primeiros textos corânicos apresentam variações, adições, mudanças editoriais. A narrativa da preservação perfeita desmorona diante das evidências manuscritas. É aqui que a coisa fica realmente calculada. Por mais de 1000 anos, a Igreja Católica proibiu a tradução da Bíblia para línguas comuns, somente latim. Por quê? Porque quando as pessoas não conseguem ler o material de origem, você pode dizer a elas que ele diz qualquer coisa. O Codex Sinaiticus, uma das nossas Bíblias completas mais antigas, foi descoberto em 1844. Ele contém mais de 23.000 correções e alterações. 23.000. Não se trata de erros de cópia. São decisões editoriais deliberadas que abrangem séculos. E aqui está a parte que deveria aterrorizar você. Algumas das crenças mais fundamentais do cristianismo, a Trindade, a condenação eterna,
o celibato clerical, elas vêm de erros de tradução e adições posteriores. Não são ensinamentos originais. As evidências arqueológicas de Qumran mostram que as primeiras comunidades judaica e cristã tinham entendimentos completamente diferentes dos conceitos espirituais básicos. Nós temos acreditado em traduções erradas durante séculos. Então, quando alguém lhe disser que seu texto religioso é a palavra imutável de Deus, lembre-se deste momento, porque esses textos foram mais editados do que um roteiro de Hollywood, mas controlar a informação ainda não era suficiente. Era preciso controlar a relação das pessoas com o próprio divino. Controlar os textos não era suficiente, eles precisavam controlar seu acesso ao próprio divino. Esta é a mentira número 6, a mentira intermediária, e a mentira número 7, o engano da necessidade ritual. A situação é a seguinte: você não pode simplesmente falar com Deus diretamente. Ah, não, isso é muito perigoso, muito descontrolado. Você precisa de um intermediário, um padre, um ritual, uma instituição. Mas evidências antropológicas mostram que isso é completamente inventado. Estudos sobre a espiritualidade das religiões pré-organizadas revelam algo fascinante. Os humanos desenvolveram naturalmente práticas espirituais diretas: meditação, oração, busca de visões, comunhão pessoal com o divino. Não são necessários intermediários. Os aborígenes australianos praticam a conexão espiritual direta há mais de 60 mil anos, sem classe sacerdotal, sem rituais obrigatórios, apenas uma relação individual com o sagrado. O mesmo se aplica às antigas tradições hindus, antes do sistema de castas Brahmani. O mesmo se aplica à espiritualidade celta, antes do cristianismo romano. O mesmo se aplica às tradições indígenas em 6 continentes. Direto. Pessoal, sem mediação. Então o que aconteceu? As classes sacerdotais perceberam que eram desnecessárias. E desnecessário significa não lucrativo. Então eles eliminaram sistematicamente práticas diretas e as substituíram por rituais complexos que exigiam supervisão profissional. Sacramentos católicos, 7 oportunidades para a igreja cobrar taxas e exercer controle sobre os principais eventos da vida. Quer se casar? Você precisa do nosso ritual. Quer que seus pecados sejam perdoados? Nosso ritual. Quer enterrar seus mortos? Nosso ritual. As exigências da peregrinação islâmica transformaram Meca em um caixa eletrônico medieval. Milhões de pessoas pagavam taxas de viagem, hospedagem, rituais, tudo indo para as autoridades religiosas. O sistema do templo judaico criou um monopólio sobre o sacrifício de animais. Não era possível simplesmente oferecer uma oração. Era preciso comprar um animal aprovado de vendedores certificados pelo templo, a preços inflacionados pelo templo, é claro. Mas aqui está a parte que me surpreendeu. A maioria dos rituais religiosos antigos, eles não são nada antigos. Natal em 25 de dezembro? A Igreja Católica Romana escolheu essa data em 336 d.C. para competir com as populares festas pagãs. Não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus. O ritual da comunhão católica evoluiu de simples refeições comunitárias para uma cerimônia elaborada que exigia padres ordenados e gerava enormes receitas com as taxas de missa. Evidências arqueológicas de sítios cristãos primitivos mostram que eles realizavam jantares comunitários, não cerimônias místicas de transformação. Os próprios arquivos do Vaticano documentam esses rituais, desenvolvimentos, atas de reuniões de concílios da igreja onde eles literalmente criaram novos requisitos. Como podemos fazer com que eles precisem mais de nós
Essa é uma citação real de uma carta de um bispo do século IV e funcionou brilhantemente. Pessoas que antes rezavam diretamente a Deus, agora acreditavam que precisavam de permissão, supervisão e cerimônias caras apenas para serem ouvidas. Registros financeiros mostram que as taxas rituais se tornaram a principal fonte de receita para instituições religiosas em todas as culturas. O espiritual se tornou transacional. Esses mecanismos de controle funcionaram tão bem que as religiões começaram a fazer suas afirmações mais audaciosas sobre a própria realidade. Mas o mecanismo de controle mais poderoso, eles transformaram seu medo da morte em uma arma. Conheça a mentira número 8, a manipulação da vida após a morte. E a mentira número 9, a mentira do castigo divino. Todo ser humano se pergunta o que acontece quando morremos. É universal, natural, inevitável. Mas as religiões organizadas pegaram essa linda e misteriosa questão e a transformaram em uma arma. Eles não ofereciam apenas respostas sobre a vida após a morte. Eles ofereciam respostas aterrorizantes, elaboradas especificamente para garantir a sua concordância. Aqui está o que as evidências mostram. Textos hebraicos antigos? Nenhum conceito de inferno, nenhum castigo eterno, nenhuma câmara de tortura de fogo. A palavra hebraica Sheol significava simplesmente sepultura, um lugar de descanso tranquilo, nada mais. Mas observe o que acontece quando as instituições religiosas ganham poder. As descrições da vida após a morte tornam-se cada vez mais detalhadas, cada vez mais horríveis. O inferno de Dante não era poesia, era marketing. 9 círculos de tortura, cada um mais criativo que o anterior. E funcionou. Estudos antropológicos revelam que, antes da colonização religiosa, a maioria das culturas indígenas via a morte como transição, progressão natural, até mesmo celebração. O conceito tibetano de bardo, viagens espirituais dos nativos americanos, outros mundos celtas, pacífico, esperançoso. Mas as religiões organizadas precisavam de você com medo. Estudos psicológicos da Universidade de Stanford mostram uma correlação direta entre crenças de vida após a morte baseadas no medo e 2 coisas: obediência religiosa e doações financeiras. Quanto mais você tem medo da punição eterna, mais você pagará para evitá-la. Os registros da igreja medieval documentam isso perfeitamente. Cidades com sermões mais gráficos sobre o inferno geravam as maiores receitas de dízimo, mas foi aqui que essa mentira se tornou assassina. As cruzadas, travadas por pessoas convencidas de que matar em nome de Deus garantia o paraíso, enquanto morrer sem perdão significava tortura eterna. A Inquisição espanhola, justificada pela crença de que torturar hereges nesta vida os salvaria de torturas piores na próxima. Os julgamentos das bruxas de Salem, vizinhos queimando vizinhos vivos para proteger suas almas da condenação. O medo de punições fictícias criou atrocidades reais. E a matemática é impressionante. Estimativas conservadoras sugerem que a manipulação da vida após a morte foi diretamente responsável por mais de 15 milhões de mortes ao longo da história. 15 milhões de pessoas morreram por causa de consequências imaginárias. Aqui está o que me manteve acordado por semanas depois de descobrir isso. Eles convenceram civilizações inteiras a cometer atos indizíveis, ameaçando-as com nada, porque evidências antropológicas mostram que os conceitos de morte pacífica são o padrão da humanidade. Crenças de vida após a morte baseadas no medo só existem onde instituições religiosas as promovem ativamente.
Trocamos nossa paz natural com a mortalidade por terror fabricado, mas talvez a mentira mais insidiosa ainda estivesse por vir. Uma que tornaria qualquer questionamento quase impossível. Aqui está a mentira que protege todas as outras. Mentira número 10, a mentira da fé sobre as evidências. E o engano final, o questionamento, é pecado e mentira. Porque quando você constrói um império baseado na fabricação, você precisa ter certeza de que ninguém examina a fundação. Então, as religiões organizadas deram seu golpe de mestre. Convenceram as pessoas de que a fé cega era virtuosa. E essa dúvida, esse questionamento, esse uso da razão, isso se tornou pecado. Pensem como isso é brilhante. Eles fizeram do pensamento o inimigo da espiritualidade. Mas aqui está o que o registro histórico mostra. Isso não fazia parte dos ensinamentos religiosos originais. As primeiras tradições espirituais incentivavam a investigação. A palavra hebraica Israel significa literalmente luta com Deus. Os budistas construíram toda a sua filosofia questionando suposições. Os primeiros cristãos foram chamados a testar todas as coisas. Mas à medida que as instituições ganharam poder, a investigação tornou-se perigosa. Galileu provou estar certo sobre o heliocentrismo, mas foi forçado a se retratar sob ameaça de tortura. Giordano Bruno. Queimado vivo por sugerir que o universo poderia ser infinito. Averroes. O estudioso islâmico cujas obras sobre Aristóteles avançaram o conhecimento humano em séculos, banidas e queimadas por suas próprias autoridades religiosas. E esses são apenas os casos famosos. Hipácia de Alexandria, devastada por turbas cristãs por ensinar matemática e astronomia. Miguel Servet, queimado na fogueira pelos protestantes por questionar a Trindade. A Biblioteca de Alexandria, sistematicamente destruída por fanáticos religiosos que viam o próprio conhecimento como herético. Estamos falando de séculos de supressão intelectual, cientistas torturados, filósofos executados, acadêmicos silenciados. Tudo para proteger mentiras, mas piora. Exemplos contemporâneos mostram que essa postura anti-intelectual persiste até hoje. Instituições religiosas combatem a educação evolucionista, opõem-se à pesquisa com células-tronco, negam a ciência climática, sempre a mesma mensagem: a fé supera as evidências. E aqui está a manipulação psicológica que deveria deixar você furioso. Eles fizeram as pessoas se sentirem culpadas por pensar. Você está com dúvidas? Essa é a sua natureza pecaminosa. Você quer provas? Isso mostra falta de fé. Você está questionando a autoridade? O orgulho precede a queda. Eles transformaram a curiosidade intelectual, o maior presente da humanidade, em uma fonte de vergonha. Estimativas conservadoras sugerem que essa supressão atrasou o progresso humano em pelo menos 500 anos. 500 anos de potenciais avanços médicos, descobertas científicas, inovações tecnológicas, perdido, porque o questionamento ameaçava o poder institucional. As implicações do que descobrimos vão muito além da religião. Elas revelam verdades fundamentais sobre como o poder opera nas sociedades humanas. Assine para explorar mais verdades incômodas que moldam o nosso mundo. Porque quando você reconhece esses padrões, você começa a vê-los em
todos os lugares: instituições políticas, estruturas corporativas, sistemas educacionais, hierarquias sociais, todos usam variações das mesmas 10 mentiras para manter o controle. Entender essas 10 mentiras revela algo profundo sobre a natureza humana e o preço da autoridade inquestionável. Então, aí está. 10 mentiras que construíram um império, o mandato divino, pecado original, salvação exclusiva, manipulação do texto sagrado, enganação na tradução, a exigência do intermediário, necessidade ritual, armamentização da vida após a morte, ameaças de punição divina e, finalmente, tornar o próprio questionamento um pecado, cada um cuidadosamente elaborado, cada um servindo ao mesmo propósito, controle. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. Isto não é um ataque à sua fé pessoal. Não se trata de destruir a espiritualidade. Os humanos sempre buscaram significado, conexão, transcendência. Isso é lindo, é isso que nos torna humanos. O problema não é a espiritualidade. O problema é quando as instituições exploram esse anseio natural por poder e lucro. E sim, instituições religiosas fizeram um bem enorme. Hospitais, escolas, obras de caridade, apoio à comunidade. Não nego isso, mas aqui está a coisa que mudou tudo para mim. A verdade nunca deve ser sacrificada em nome do conforto, nem mesmo do bom conforto. Entender essas táticas de manipulação não destrói a autêntica exploração espiritual. Pelo contrário, a liberta. Quando você não tem medo de questionar, quando você não depende de intermediários, quando você não fica paralisado por uma culpa fabricada, é aí que o verdadeiro crescimento espiritual se torna possível. Mas isso vai além da religião. Partidos políticos usam a mentira do mandato divino. Nós falamos pelo povo. As corporações usam a mentira do intermediário. Você precisa do nosso produto para ficar feliz. Instituições educacionais usam a mentira. Questionar é pecado. Não questione o currículo. Organizações de mídia usam a mentira do texto sagrado. Nossa informação é a verdade imparcial. Os mesmos padrões, as mesmas táticas, instituições diferentes. Então aqui vai minha pergunta final para você. Você está pronto para aplicar esse mesmo nível de escrutínio a todas as autoridades inquestionáveis em sua vida? Porque quando você começa a ver esses padrões, você não consegue mais deixá-los de ver. E isso não é um fardo, isso é liberdade.